Glória a Deus. Irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo de número 3. Versículo 1. Do 1 ao 4. Vamos agora concentrar-se, irmãos, toda a nossa atenção na palavra de Deus. Tenha o maior foco e reverência a essa palavra, para que a sua alma seja alimentada e edificada pelo poder do Espírito Santo. Todos encontraram? Colossenses, capítulo de número 3, versículo do 1 ao 4. Então vamos ler, igreja. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está ocultada juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Senhor, nós rendemos graças a Ti por esse riquíssimo, glorioso e tremendo texto das Escrituras. Fale aos nossos corações, nos desperte a nossa alma, o nosso espírito, para melhor Te servirmos. Ajude-nos, Deus, essa noite a compreendermos a Sua vontade e nos dê disposição para se submetermos a ela, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que texto maravilhoso, não é o que acabamos de ler? Seja sincero. Por si só já nos exorta, não é? Buscai, pensai, se morreu, não morreu. Que texto glorioso. Irmãos, o tema da mensagem, eu quero que você grave esse tema aí, porque ele vai ter tudo a ver com o que vai acontecer. Grave aí esse tema. Para viver é necessário morrer. O tema da mensagem essa noite é: para viver é necessário morrer. Guarde isso aí, porque a mensagem vai correr nesse sentido aí. Para viver é necessário morrer. Irmãos amados, só vai haver vida para você quando primeiro haver morte. Eu sei que isso é emblemático. Como assim para viver é necessário morrer? Parece contraditório ou até um paradoxo. Como para viver é necessário morrer, pastor? Se morrer, não vive. E se viver, não está morto. Então como para viver é necessário morrer? Só vai haver vida para você quando primeiro haver morte. Você não pode pensar em viver sem primeiro pensar em morrer. Vou repetir. Não se assuste. Você não pode pensar em viver cristão. Não pode. Você não pode pensar em viver sem primeiro pensar em morrer. Se você quer viver, primeiro você tem que morrer. Se você quer dar a vida eterna, primeiro você precisa morrer e ter passado pelo processo da morte.
Deixe-me dizer que morte é que me refiro, para que você não se assuste. Eu me refiro à sua morte para o pecado. Eu me refiro da morte para o seu eu. Eu me refiro da morte para os seus desejos. Eu me refiro da morte para as suas paixões. Eu me refiro da morte para as suas concupiscências. Quando será que será a sua morte para essas coisas? Será que você já morreu? Será que essa morte já aconteceu? Será que você já passou por esse processo? Você está morto para o seu pecado e vivo para Deus? Ou você está muito vivo para o seu pecado e morto para Deus? Essa é uma pergunta retórica e, irmãos, tome muito cuidado como vai responder a ela para Deus. Porque ao decorrer da mensagem, possa ser que Paulo possa jogar um balde de água fria nessa sua resposta. Talvez você não esteja entendendo o emblemático tema dessa mensagem de hoje. Para viver é necessário morrer. Mas logo você entenderá que para viver, cristão, para as coisas de Deus, para viver para o reino de Deus, para viver para as coisas espirituais, é necessário morrer para o seu pecado, para os rudimentos desse mundo. Ninguém está vivo para o seu pecado, ou melhor, ninguém pode estar vivo para Deus se estiver vivo para o seu pecado. E se você está vivo para o seu pecado, você sempre vai buscar o seu reino em primeiro lugar. Escute, irmãos, aquele que está vivo para o seu pecado, o que vai acontecer? Esse alguém sempre vai buscar o reino dele em primeiro lugar, a vontade dele em primeiro lugar, os desejos dele em primeiro lugar, porque ele está vivo para esses desejos. Ele não morreu para esses desejos. Então isso significa que nada mudou, então nada há de novo, ou aconteceu de novo naquele coração. Então nesse sentido, não tem como aquela vida ter um foco novo, um pensamento novo, nem tampouco uma nova direção, se ainda aquela vida está vívida e presa ao pecado. Irmãos, escute isso. Por mais que o tema seja de fato chocante, para viver é necessário morrer, eu quero que vocês saibam que ele foi tirado e está fundamentado na própria palavra de Deus. Foi exatamente isso que Paulo tratou aqui nesse livro de Colossenses. No capítulo 2 e na continuação do capítulo 3, Paulo tratou sobre a nova e a velha humanidade. Paulo tratou exatamente que para viver, cristão, é necessário morrer. E por mais que, como eu disse, e para que o emblemático tema da minha mensagem ganhe corpo e veracidade, olhe a verdade desse tema já aqui no versículo 20 do capítulo 2. Leia comigo aí. Vamos lá. Versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Vamos lá? Só o versículo 20. Para que o meu tema emblemático ganhe vida e corpo. E vocês percebam que ele foi tirado das Escrituras. O que está escrito aí em Colossenses 2, 20? Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como se vivesses no mundo, vós sujeitais às ordenanças? Está escrito aí? Porque se morreste, se você está morto, se você morreu para os rudimentos do mundo, se você morreu com Cristo para você, por que vocês vivem ainda como se fosse que não morreu? Agora depois, veja o versículo 5 do capítulo 3, rapidinho. Versículo 5 aí. Só a parte A aí. Vamos lá. Todo. Versículo 5 todo. Fazei, pois, morrer. Fazei o quê? Morrer a vossa natureza. Está escrito isso mesmo aí, irmão? Versículo 5, capítulo 3, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza, o quê? Terrena.
Só até aí, irmãos. Só até aí. Pronto, você percebeu, né? Fazer, pois. Fazer o que, irmãos? Morrer. Morrer o quê? A vossa natureza terrena. Pronto. Daí você já percebe que para viver é necessário morrer. Meu irmão, escute isso. Paulo está nos mostrando que não pode haver uma estreita conexão, ou melhor, tem que haver, irmãos, uma estreita conexão entre aquilo que nós cremos e aquilo que praticamos. Vou repetir. Paulo está nos ensinando que tem que haver uma estreita ligação, conexão entre aquilo que cremos e aquilo que praticamos. E que não pode haver um abismo entre a fé e a prática. E nem tampouco pode haver um abismo entre o discurso de cristão que damos e a vida que vivemos. Não pode haver um abismo. Eu dou um discurso de cristão, mas a minha vida é completamente diferente daquilo que falo. Paulo está ensinando que não pode haver isso. Por isso fazei morrer a vossa natureza terrena. Não pode haver um abismo entre a fé e a prática. Tem que andar junto. Fé em Cristo e prática andam juntos. Por isso é impossível que você deseje mais Cristo, o reino de Cristo e as coisas do céu, se a sua natureza velha ainda estiver reinando no seu coração. É impossível, irmãos. É impossível que você deseje mais Cristo. Aqui está o resultado, talvez, de alguns de nós não ter tanto desejo pelo reino. É porque é impossível que você deseje mais Cristo, mais as coisas do céu, se a sua natureza ainda é velha e ela ainda estiver reinando no seu coração. Se essa natureza ainda não foi sepultada no seu coração, por favor, observe isso. Se a sua natureza velha ainda não foi sepultada no seu coração, você não vai desejar mesmo mais de Cristo. Você não poderá viver para as coisas de Deus. Você não conseguirá buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não conseguirá. Se a velha natureza não foi sepultada no coração, você não vai conseguir buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O seu coração ainda não foi sepultado e ressuscitou com Cristo. Então você não pensa nas coisas do alto. Seja sincero, isso é muito forte, né? Para viver cristão é necessário morrer. Assim como os irmãos de Colossenses, claro, eu quero que vocês entendam aqui o pano de fundo. Por que Paulo escreveu isso? Os irmãos de Colossenses não conseguiram buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Irmãos, por quê? Porque os irmãos da igreja dos Colossenses estavam sendo excitados. Escute, olhe para cá para você entender o contexto aqui e como esse meu tema ganhará mais vida e como essa mensagem se tornará ainda mais importante para nós do que ela já está sendo. Qual é o pano de fundo que Paulo escreveu isso aqui? O que é que estava acontecendo? Epáfras, servo de Deus, que Deus usou para plantar essa igreja. Paulo nunca foi aqui nessa igreja. Nunca. Paulo está preso aqui, provavelmente quando escreveu, na primeira prisão em Roma. Epáfras está indo lá. É através de Epáfras que essa igreja surge. E Epáfras vai contar as novidades que está acontecendo na igreja lá. O pano de fundo, que os irmãos estão crendo, no que está acreditando, como a igreja está andando. Então, diante dessas informações do servo de Deus, Epáfras, é que Paulo escreve esse tratado teológico maravilhoso. E o que estava acontecendo lá, irmãos? Estava acontecendo que os irmãos da igreja de Colossenses estavam sendo incitados a seguirem um regime de ascetismo, abstinência e veneração a anjos. Irmãos, ascetismo tem a ver com abstenção
satisfação de prazeres carnais, de conforto material, de quem busca alcançar a perfeição moral e espiritual. Vou repetir: ascetismo, que é o que estava vendo lá. Ascetismo tem a ver com abstenção de prazeres carnais, de conforto material, de quem busca alcançar a perfeição moral e espiritual. Você pode até dizer assim: não, como é que pode? Paulo está rebatendo isso, pastor? O povo lá estava se abstendo dos prazeres carnais, pastor, de conforto material e de buscar a perfeição moral. O que tem de mal nisso? Parece realmente que não tem nada de mal nisso, mas a ideia aqui é que eles estavam deixando de desfrutar das coisas boas que Deus deixou, que são lícitas, comidas boas, e do próprio prazer, quando ele é lícito, que é algo bom, permitido por Deus. Ou seja, eles estavam se abstendo disso para dizer que tinham um caráter moral perfeito. Dessa forma, eles perderam o foco de Cristo, e não percebendo, escute isso, não percebendo que Cristo é totalmente suficiente para trazer a plenitude e a novidade de vida que eles precisavam. Ou seja, eles perderam de vista que a perfeição vem de Cristo, que é o glorioso perfeito. E dessa forma, eles estavam buscando coisas daqui, experiências daqui, pensando nas coisas daqui, e vivendo uma dependência de outros poderes, que não o poder de Deus, que pertencia às esferas daqui. Porque os falsos mestres ensinaram os cristãos da igreja de Colossos que os colossenses estavam sujeitos a uma diversidade de forças espirituais. Vou repetir: os falsos mestres chegou lá e ensinou aos colossenses que eles estavam sujeitos a uma diversidade de forças espirituais, e que essas forças, escute isso, precisavam ser apaziguadas por meio da veneração de observância de dias santos especiais. Isso tem a ver com regras alimentares, o sábado, observação da lua nova, bem como outras prescrições do calendário judaico. Eles estavam ensinando isso ao povo lá, e ainda tinha o papel dos espíritos angélicos, que era um elemento importante nesse ensino desses mestres. Ou seja, também eles ensinavam que eles tinham que cultuar os anjos. Pronto. Era isso que estava acontecendo lá na igreja de Colossos. Então o que Paulo faz? Paulo enfatizou a superioridade de Cristo, a vitória de Cristo sobre os principados e potestades, mostrando aos colossenses que eles permanecessem firmes no compromisso com Cristo e não com as ideias mundanas desses falsos mestres, que eles permanecessem fiéis à doutrina de Cristo, que é Senhor deles e é Senhor sobre todas as coisas. Ou seja, os colossenses perderam o foco, começaram a olhar para as coisas daqui terrenas, carnais, para os rudimentos do mundo, e tiraram os olhos de Cristo, começando a olhar para a comida, ensino de homem, festa de lua nova, ensino de homem, sábado, culto a anjo e abstenção do prazer. Mas eles começaram a fazer essas coisas e deixaram de olhar para Cristo. E isso, irmãos, mostra que eles não tinham morrido com Cristo ainda. Essas coisas, irmãos, as pessoas que não morreram com Cristo é que busca essas coisas. As pessoas que não conhecem a Cristo é que faz essas coisas aqui, que parecem espirituais. Você pode até dizer assim, está pensando aí, até agora, pastor, eu não entendi porque Paulo repreendeu eles, que eles queriam perfeição, santidade. Parece coisas piedosas mesmo. Então esse é o pano de fundo, irmãos, em que Paulo escreve esse livro, irmãos. E olha como você entende melhor agora. Escute bem a fala de Paulo. Essas coisas aqui, irmãos amados, parecem espirituais, como o próprio Paulo diz, parecem piedosas. Mas veja como Paulo tratou. Veja capítulo 2. Lembre
lua nova, costumes, não toque nisso, não toque naquilo, culto a anjos. Veja como Paulo tratou. Agora você entende agora aqui. Versículo de número 16. Leia aí, capítulo 2, versículo 16. Vamos lá. Ninguém por vós julgue. Ninguém, pois, desculpe, vos julgue por causa da comida. Prestou atenção? Agora você está entendendo aí o pano de fundo. Ou da festa da lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Continue. Ninguém se faça árbitro contra vós outro, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Percebe como o pano de fundo agora trouxe luz? Era isso. Olha como Paulo tratou o assunto aqui. Vocês não podem estar olhando para isso? Isso não é a ação de uma mente que foi transformada. Viu que ele estava tentando cultuar anjos? Os mestres lá estavam ensinando que eles tinham que cultuar anjos. Paulo dizendo não. Agora, irmão, eu sempre costumo dizer, eu gosto de repetir, veja como deixa rico a sua leitura uma vez que você entende o pano de fundo. Uma vez que você entende o que estava vendo lá, você entende agora. Eu entendo porque Paulo tratou. Agora, irmãos, ao invés de ser piedade, isso aqui que parecia, ele estava fazendo por quê? Porque queria serem perfeitos. Não, isso aqui não era piedade. Sabe qual é o nome disso aqui? Legalismo. Isso não tem nada a ver com piedade. Isso é doutrina de homem. Isso é doutrina carnal, que Paulo chamou aqui, doutrina carnal. Isso aqui não tem nada a ver com ser santo em Cristo. Isso não tem nada a ver contra a sensualidade. E aqui que você entende, olhando para esse pano de fundo, a fala de Paulo aqui, como os colossenses estavam vivendo, como se fosse que não tinha morrido em Cristo. Você percebe agora o tratamento do capítulo 3? Veja como isso faz sentido agora. Portanto, se ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas do alto. Você percebe agora o porquê que Paulo tratou isso? Porque eles não estavam pensando nas coisas do alto. Então por isso Paulo vai até eles e diz: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo. Veja aí o versículo 20. Agora você entende? Se vocês morreram com Cristo para essas coisas, por que vocês estão se embaraçando com elas? Percebe, irmãos? Então por isso Paulo vai até eles e diz que se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo. Parafraseando o que Paulo está dizendo aqui é: vocês morreram mesmo com Cristo? Sim, Paulo, morremos. E porque o foco e a atitude de vocês não mostram isso? Percebe? Vocês morreram mesmo com Cristo? Morremos, Paulo. E porque o foco e a atitude de vocês não demonstra isso. Para viver é necessário morrer. Colossenses. Para aquele que não morreu ainda, para a sua velha natureza, hoje aqui seja o dia da sua morte. Para você que vai me assistir depois, para aquele que não morreu ainda, hoje aqui seja o dia da sua morte. Irmãos, eu quero dividir esse texto em 4 pontos. Esse texto aqui, em 4 pontos. O primeiro ponto, eu intitulo ele como: os mortos com Cristo se identifica com Cristo. 4 pontos. Anote os pontos aí para você ficar ligado. Primeiro ponto: os mortos com Cristo se identificam com Cristo. Nós vamos ver essa verdade no verso 1 aqui. Os mortos com Cristo se identificam com Cristo. Verdade essa. Verso 1 nós vamos ver. Segundo ponto: os mortos com Cristo têm aspiração por Cristo. Nós vamos ver essa verdade no verso 2. Terceiro ponto:
e o resultado da morte de Cristo. Nós vamos ver essa verdade no versículo 3. E o quarto ponto, a alegria e a glória eterna que a morte com Cristo nos traz. Nós vamos ver essa verdade no último verso. Cada versículo eu vou trabalhar um ponto, para que a mensagem seja bem dividida e muito fácil de se entender. Dito isso, como forma de introdução da mensagem, vamos para o primeiro ponto. Leiam comigo, por gentileza, aí. Vamos lá. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Uma vez que todo mundo entendeu, né, o pano de fundo, já estamos entendendo que Paulo está tratando isso aqui, essas alturas. Será que Paulo conhece o nosso pano de fundo, irmãos? Você compreendeu agora, que riqueza. Eu fico tão empolgado, eu fico tão feliz assim, e embasbacado quando eu estou estudando e eu conheço. Deus me dá a conhecer o pano de fundo da mensagem, que as cortinas se abrem e você vê, meu Deus, porque Paulo tratou, por isso está escrito isso aqui, Senhor, por isso que esse detalhe está escrito aqui, rudimentos, culto a anjos, sábado. Isso nos faz se alegrar. Mas será que Paulo conheceu o nosso contexto? Paulo não, mas Deus conhece. Irmãos, esse texto aqui nós acabamos de ler, e esse é o primeiro ponto. E qual é o primeiro ponto mesmo, irmãos, que nós vamos tratar? Quem se lembra aí do primeiro ponto? Amém? Amém. Exatamente. Esse versículo, irmãos, aqui, os mortos com Cristo se identificam com Cristo, tem a ver com intimidade. O que Paulo está nos ensinando aqui é: se Cristo é de fato o seu único e todo suficiente Salvador, se Cristo de fato é a fonte das nossas vidas, se de fato você recebeu vida em Cristo, depois da morte ressuscitou com Cristo de fato, então nada mais justo é que nós estejamos consistentes, devemos viver em conformidade com o fato de que fomos ressuscitados com Cristo. É isso que quer dizer. Você ressuscitou, ressuscitei, Paulo. Você ressuscitou com Cristo, ressuscitei, Paulo. Então nada mais é justo do que nós andarmos em conformidade com o fato que fomos ressuscitados com Cristo. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Por isso Paulo diz: portanto, se fostes. Mas você observou que tem um se aí? Tem um se aí, irmãos. Porque diante do que está acontecendo aqui na igreja, Paulo está dizendo: se você ressuscitou com Cristo, você deve viver em conformidade com a verdade dos fatos, que você ressuscitou com Ele. Você não deve viver como isso nunca aconteceu, correto? Se você ressuscitou com Cristo, você deve viver em conformidade com a verdade dos fatos. Qual é a verdade da conformidade dos fatos? Que você ressuscitou com Cristo. Você não deve viver como isso nunca aconteceu. É contraditório, porque aí você coloca em dúvida essa sua fé, se de fato você realmente morreu com Cristo e ressuscitou com Ele. Vamos dizer, irmãos, que alguém perguntasse assim: mas Paulo, por que esse sim, Paulo? Por que esse sim? Você está colocando em dúvida a nossa salvação? Não foi você mesmo que ensinou que em Cristo nós somos salvos, e uma vez salvos, salvos para sempre, Paulo? É como que eu vejo Paulo respondendo assim: sim, exatamente. Você falou tudo em Cristo, morto nele, ressuscitado com Ele, você tem a vida, e tem a vida eterna. Mas o problema, irmãos, é que é exatamente isso que está em dúvida aqui. Porque se houve uma ressurreição com Cristo, antes da ressurreição houve o que, irmãos? Uma morte, irmãos. Morte. Só há ressurreição se primeiro haver morte.
Porque para ressuscitar em vida, primeiro tem que morrer. Mas o problema é que a atitude dos colossenses não evidenciava a atitude de alguém que morreu para os rudimentos do mundo. Não evidenciava. Não evidenciava, eu estou falando dos colossenses ainda, tá? Não chegamos em nós ainda não. Observe, a atitude dos colossenses, e por isso Paulo está tratando aqui, não evidenciava uma atitude de alguém que morreu para os rudimentos do mundo, para o pecado, para o engano, para as suas vontades, mas era a atitude de alguém que não parecia estar ligado a Cristo, não parecia ter ressuscitado com Cristo. Não era a atitude de alguém que se identificava com Cristo, que é o ponto da nossa mensagem. A atitude dos colossenses não era a atitude de alguém que se identificava com Cristo. E Paulo, se vocês ressuscitou com Ele, uma das evidências dessa ressurreição, o que é? A identificação de vocês com Ele. Sim ou não, irmãos? Paulo está certo ou não? Colossenses, vem cá. Se vocês ressuscitou com Cristo, a maior evidência que vocês ressuscitou com Cristo, o que é? A identificação que vocês têm com Ele. Vocês parecem com Ele. Vocês desejam Ele. Vocês anseiam por Ele. E essa identificação vem exatamente pelo que eu estou ensinando a vocês. E isso começa, Colossenses, a partir da busca do reino dele. E não no de vocês. Isso começa, Colossenses, a ser mostrado a partir da busca do reino dele. E onde é que está o reino dele? Aí você entende o começo da mensagem. No alto. Percebe? Isso começa a ser mostrado, a evidência que vocês se identificam com Cristo, começa a ser mostrado a partir da busca do reino dele. E onde é que está o reino dele? Nos céus, nas coisas do alto. Percebe como é um quebra-cabeça que vai se encaixando? E não nas que são daqui da terra. Vocês estão hipnotizados, fascinados, enganados pelo reino terreno, pelas coisas terrenas, Colossenses. Mas não é essa uma evidência de alguém que morreu e ainda tampouco ressuscitou com Cristo. Não é essa, Colossenses. Colossenses, não é essa a evidência de alguém que morreu e ainda tampouco ressuscitou com Cristo. Irmãos Colossenses, vocês precisam entender que para viver é necessário primeiro morrer. Guarde isso, irmãos. E por isso você vê essa declaração de Paulo no versículo 20. Com Cristo. E só através de Cristo, e morrendo para os rudimentos do mundo, é que você mostra que está desejando, buscando as coisas do alto. Eles não estavam assim. Eles não morreram por rudimentos do mundo, porque o paganismo ainda fascinava eles. A miserável sexualidade ainda fascinava eles. Você percebe isso aqui no último versículo que Paulo diz assim: esse tipo de coisa não tem poder, valor algum contra a sensualidade. Você leu aí? Leia aí o versículo de número 3. Tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria. Se lembra que eu tinha dito para os irmãos? Que parece, vocês pensam que isso é sábio, vocês estão fazendo, tem aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Os que vocês estão fazendo parece que é certo, tem aparência de piedade, tem aparência de sabedoria, tem aparência de alguém que é cético, sabe? Que quer o certo, que quer ser perfeito, mas na verdade isso é uma falsa humildade. Isso não tem valor algum contra a sensualidade que vocês estão pecando aí. Tem poder nenhum contra o pecado. Está vendo, irmãos? Paulo aqui está dizendo, essa vida que vocês estão vivendo não tem poder nenhum para que vocês vençam essa sensualidade, o paganismo. Ou seja, essa vida não é a
a evidência que vocês estão em Cristo. Essa vida em si mesmo de nada aproveita. Vocês não morreram com Cristo e ressuscitou com Ele. Isso é Colossenses. O paganismo que vocês estão entregando. Isso é uma vida pagã. Imagina o choque. Irmãos, olha que mensagem chocante. Eu não sei se você está percebendo. Mas que mensagem chocante foi essa mensagem de Paulo para os Colossenses. Ele está desfazendo tudo que eles estavam acreditando ser verdade. Lua nova, culto a anjos, guarda de dia, abstinência de prazeres. Paulo está dizendo, isso não é evidência que vocês estão em Cristo. Isso é paganismo, isso é doutrina de homem, isso é falsa humildade, como vocês estão vendo aqui. Isso foi chocante para ele lá, irmãos. Irmãos, eu acabei de mostrar para a igreja de Cristo, eu tinha que fazer isso, tá? Eu tenho que explicar o texto, o retrato dos irmãos da igreja de Colossenses. Tenho certeza que você tem uma foto, não tem como esquecer. E o nosso retrato? O qual é cristão essa noite? Eu acabei sim de mostrar o retrato. Você acabou de ver comigo, você acompanhou o retrato da igreja de Colossenses. E pense que está um retrato muito feio, manchado, sem uma ideia assim original, uma ideia que você pudesse ver e dizer tudo colocado no seu devido lugar. Está tudo fora do lugar nesse retrato que foi apresentado aqui. Mas a pergunta é, o nosso retrato cristão essa noite? Eu tinha que primeiro mostrar para você o retrato deles lá. Porque uma vez que eu fui mostrando o retrato como a igreja de Colossenses, como Paulo tratou com ele, isso automaticamente já está tratando comigo e com você, se estivermos na mesma situação. Qual é o nosso retrato? Qual é o seu retrato essa noite? Mortos para o pecado? Vivos para Deus? Ou vivos para o pecado, mortos para Deus? Para viver é necessário morrer, cristão. Qual é o nosso retrato essa noite? É conosco que o Espírito de Deus está falando essa noite. Meu irmão amado, se de fato você ressuscitou com Cristo, não se atreva a negar a verdade. Você e eu devemos andar de conformidade com essa ressurreição. Com esse efeito, com esse glorioso e maravilhoso que nos salvou, que nos regenerou, que nos perdoou. Porque onde é que isso aconteceu? Eu sei que você pode estar se perguntando assim, mas pastor, quando é que eu ressuscitei com Cristo? E quando é que eu morri também? Aonde isso aconteceu? Aonde isso se deu? Na morte. Naquela cruz, quando Cristo morreu, padeceu, foi humilhado, ressuscitou pelos nossos pecados, para a nossa justificação. Então quando você creu em Cristo, entregou a sua vida a Ele, abraçou Ele como seu único, glorioso, suficiente e eterno Salvador, você morreu com Ele naquela cruz e ligou-se a Ele eternamente. Quando você levantou a mão e deu a sua vida a Cristo e foi para Cristo, sabe o que aconteceu, cristão? Você morreu, se isso aconteceu, claro, né? Se de fato isso aconteceu, você morreu com Ele naquela cruz, ligou-se a Ele eternamente. Uma vez que você morreu com Ele naquela cruz, você também ressuscitou na ressurreição dele para uma nova vida. Glória a Deus, aleluia. E é por isso que Paulo está dizendo aqui, não tem como o que, pastor? Se você ressuscitou juntamente com Cristo, então por que, cristão, você não se identifica com Cristo nos seus pensamentos? Vou repetir isso aqui. Não tem como. Se nós que estamos aqui, você que vai me assistir depois, se você ressuscitou com Cristo, então me responda, por favor. Por que, cristão, você não se identifica com Cristo nos seus pensamentos, nas suas buscas,
nos seus desejos, nas suas prioridades. Quando eu preparava esse sermão e a graça de Deus me inspirava para trazer essas aplicações, isso, irmãos, primeiro falou comigo. Se eu morrer com Cristo, os meus pensamentos se identificam com Ele. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Não é isso que o texto está nos ensinando. Pense, busque as coisas da onde? Do alto. Onde quem está sentado à direita de Deus? Cristo. Eu pedi a Deus uma pregação chocante para nos sacudir essa noite. Sacudir o nosso espírito. Cristão, se você morreu com Cristo, eu não quero duvidar a sua morte com Ele. Quem sou eu para fazer isso aqui? Não. Mas por favor, responda. Se você morreu com Cristo, por que que os seus pensamentos não se identificam com dele? As suas buscas não se identificam com as deles. Os seus desejos, as suas prioridades não se identificam com ele. Já que você morreu com ele e isso traz uma identificação, por que os seus pensamentos não estão identificados com dele? Por que os seus desejos não estão identificados com dele? Por que as suas buscas não estão identificadas com a dele? Então me diga, cristão, por que que os seus olhos ainda brilham mais com as coisas desse mundo do que as coisas do alto? Diga a Deus, cristão. Diga a Deus. Por que que os nossos olhos ainda brilham mais com as coisas desse mundo do que com as coisas do alto? Então me diga, cristão, se você ressuscitou juntamente com Cristo, por que que você ainda busca mais as coisas daqui de baixo do que as coisas lá do alto? Então me diga, cristão, se realmente tu morrestes para o seu pecado, morreste para o seu desejo, morrestes para o seu eu, morrestes para o seu reino, então porque o reino de Deus ainda não é a sua prioridade, cristão? E me diga que o pastor fugiu do texto, e que a minha fidelidade não está grudada, os meus olhos não estão aqui, em cima desse texto. Olhe se todas as ideias que eu estou dizendo na igreja não estão entrelaçadas com a verdade de, portanto, se ressuscitaste juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Olhe se todas as minhas ideias aqui não estão entrelaçadas nessas duas palavras. Cristão, eu vou repetir isso aqui lentamente. Se tu morrestes para o seu pecado, morrestes para o seu eu, morrestes para o seu reino, nós tínhamos um reino nosso, então por quê? O reino de Deus não é ainda a prioridade da sua vida. Por que que você ainda pensa mais nas coisas daqui do que nas coisas do alto? Irmãos, eu sabia que essa mensagem ia ser chocante para nós, mas nós estávamos precisando disso. Você estava precisando disso. Eu me coloco na posição de alguém que estava precisando disso. Tem alguma coisa errada, cristão? Esse foi o tratamento de Paulo com os irmãos em Colossos. Eu estou na mesma direção que Paulo essa noite. Você deve se perguntar hoje, cristão, verdadeiramente eu morri com Cristo? Eu posso lhe ajudar com a conclusão dessa pergunta. Quer saber?
Abra Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 4 e versículo de novo. Versículo 4 só 4. E o 5 também. Vamos lá? Vamos ver quem morreu, o que acontece? Vamos lá. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Louvado seja Deus, meu irmão. Isso é tremendo, meu irmão. Se você morreu, a marca é: você anda em novidade de vida, cristão. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Forte ou não isso? Fala a verdade. O que é que aprendemos aqui claramente? Deixa eu parafrasear o que Paulo está dizendo aqui, posso? O que aprendemos aqui é que a morte com Cristo faz que nós ressuscitamos em uma nova vida. É isso que está aí, irmãos. Porque a velha morreu e permanece sepultada. Isso é, ressuscitamos em novos pensamentos, novas atitudes, novos anseios, novos focos e novas ações. É a Bíblia que está dizendo, meu irmão. Nós ressuscitamos em uma nova direção. Agora, se nós buscávamos, escute, olhe para cá, cristão. Se nós buscávamos a direção terrena, agora buscamos a direção celestial. É isso que Paulo está dizendo em nosso texto. Pode falar, Colossenses, aqui só era para explicar a você. Eu disse que ia responder com a Bíblia. Se você se perguntou, eu morri, Paulo respondeu: se você morreu, você agora anda em novidade de vida. Colossenses, vamos lá. É isso que Paulo está tratando em nosso texto. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Exatamente porque na ressurreição há novos pensamentos, há novos anseios, a nova direção, não mais terrena, mas celestial. Irmãos, os mortos com Cristo têm aspiração por Cristo. E esse é o nosso segundo ponto. Leia comigo aí. Pensar nas coisas do alto. Vamos lá. Versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra. O que mais fascina você, cristão? Pensar nas coisas do alto. Irmãos, o meu anseio era encontrar a igreja toda hoje aqui. Mas essa mensagem alcançará aqueles que aqui não se encontram. Todos nós precisamos ouvir essa mensagem. O segundo ponto é: aquele que morreu com Cristo anseia por Cristo. É isso mesmo? Está aí ou estou errando? É isso aí que está aí. Quem anotou aí? Aquele que morreu com Cristo anseia por Cristo. Eu quero fazer uma pergunta, cristão. O que mais fascina você? Descobrindo se você tem uma fascinação por Cristo. O que mais fascina você? É a Bíblia? Seja sincero com você. É as histórias e os textos das Escrituras? É os nuances espetaculares do livro de Apocalipse? Ou é as histórias
história das novelas e dos filmes de cinema de ficção científica. Eu vou repetir. O que mais fascina você, cristão, é as histórias da Bíblia. Irmãos, não é hipocrisia o que eu vou dizer aqui. Nada me fascina mais do que as histórias da Bíblia. Eu creio assim, que vocês pensam assim também. Eu acredito que essa é a maior fascinação de vocês. É isso. Essa é a maior fascinação de vocês. Os textos da Bíblia, as histórias da Bíblia. Vocês ficam assim, boquiaberto, fascinados com os nuances espetaculares do livro de Apocalipse, ou é as histórias das novelas e dos filmes, dos cinemas de ficção científica que mais fascina você? O que é que brilha mais os seus olhos, cristão? O que é que toma mais o seu tempo? O que é que você mais pensa durante o dia? O que é que mais você busca e deseja ter na sua vida? Mais de Deus, ser mais santo, mais parecido com Cristo. É Cristo que você deseja mais? Mais do que qualquer outra coisa? Porque os mortos em Cristo, cristão, desejam ardentemente Cristo, aspira a Cristo. Esse é o nosso segundo ponto. É por isso que eles pensam nas coisas da onde? Do alto, onde Cristo está, onde o Senhor está, onde o Senhor da nossa alma está, onde o maior bem, a maior porção da nossa alma está nos céus. O que é que ocupa a maior parte do teu pensamento, cristão? O que é que ocupa a maior parte do seu pensamento, cristão? É ser mais cheio do Espírito Santo, ser mais parecido com Cristo. Você diz constantemente para você: eu preciso ser mais parecido com Cristo. Você fala isso, cristão? E quando você percebe que não está sendo parecido com Cristo, o que você faz? O que pensa? Qual é a sua reação? Você fica triste com isso? A sua alma fica triste? Você fica incomodado? Não, eu preciso parecer com Cristo. Eu preciso pensar nas coisas de Cristo, que são as coisas do alto. Vamos lá, cristão. O que é que toma a sua vida intelectual e os seus pensamentos? É as coisas do céu? É o reino de Deus? Bom, vamos ler o texto aí para não parecer que o pastor está criando ideias. Vamos lá. Do 1 ao 2. Todo mundo, por favor. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Aleluia. Então essas perguntas estão dentro do contexto desse texto. O que é que toma a sua vida intelectual e os seus pensamentos? As coisas dos céus, o reino de Deus, a eternidade gloriosa, eterna, Cristo voltando gloriosamente, buscando a igreja e você subindo com ela. É nisso que você pensa, cristão? Ou melhor, você para pensar nisso, cristão? Nas ruas de ouro, na nova cidade celestial, na nova Jerusalém, na face de Deus. Você pensa nisso? Em buscar uma vida mais santa, mais parecido com Cristo aqui na terra. Cristão, vamos lá. A sua preocupação, o que ocupa a preocupação da sua mente é avançar o reino de Deus por intermédio das suas ações. É assim que você pensa, cristão? A minha preocupação, pastor, é avançar o reino de Deus por intermédio daquilo que eu tenho. Você pensa assim? Ou seja, por intermédio do meu telefone, do meu trabalho, por intermédio daquilo que Deus colocou diante da minha vida, eu desejo usar para o avanço do reino de Deus, pastor. É isso que você pensa? O meu desejo é avançar o reino de Deus, pastor, naquilo, no lugar que Deus me colocar. O meu desejo é o avanço do reino de Deus por intermédio disso que Deus colocou em minha mão. O meu desejo é avançar o reino de Deus diante daquilo que eu posso fazer e que eu posso contribuir para o reino
orando, intercedendo, pregando, evangelizando, aconselhando, amando, ajudando. Mas esse é o meu desejo, pastor. Se você está na direção certa, cristão. É isso que ocupa o seu pensamento, cristão. O reino de Deus em primeiro lugar, a oração, a leitura, o culto. Eu acho que essa noite você entendeu, né, que nós estamos na direção errada. Se você não entender essa noite, você não vai entender mais nunca. Eu acho que essa noite nós entendemos, não é? Deus foi claro, assim, estampou em nossa cara. Está aqui o que é mais importante para vocês. Pense nas coisas do alto e busque as coisas do alto. Chega. Deu basta. É isso que ocupa o seu pensamento, cristão. O reino de Deus em primeiro lugar. Oração, leitura, culto, evangelismo. Essas coisas que você deseja ardentemente. Não é, pastor. Não é essas coisas que nós desejamos ardentemente. Tem outras coisas, não é? Que os nossos olhos brilham mais. Eu sei, cristão, tem mesmo. Não deveria ter, mas tem. E isso é muito triste e decepcionante para nós. Eu sei que é chocante isso, mas eu tenho que dizer, irmãos, é uma grande evidência de alguém que não morreu ainda e que nem tampouco ressuscitou com Cristo. Hoje, essa noite, como ministro de Deus, colocado aqui para velar pela sua alma, eu lhe digo, para viver, cristão, é necessário primeiro morrer. Que hoje seja o dia da sua morte. Que seja o dia da sua morte para tudo aquilo que contraria a vontade de Deus na sua vida. Que hoje seja a morte da velha humanidade que ainda mora em você, do velho homem que ainda mora em você, da velha mulher que ainda reina em você. E como disse Paulo aqui, eu digo, fazei morrer a vossa natureza terrena. Fazer morrer essa natureza que deseja mais as coisas do que a Deus, que deseja mais o reino da terra do que o reino dos céus. Vamos ser sinceros com nós mesmos, não vamos mentir contra a verdade. Nós se encontramos achados diante dessas verdades e precisamos morrer hoje. Morrer para nós mesmos, morrer para tudo aquilo que nós estávamos achando que era mais importante, mas não é. Hoje o Senhor chegou até nós e disse: pense nas coisas do alto, meu filho. Busque as coisas do alto. Essa não é a nossa vida, não é? Nós buscamos mais o reino da terra do que o reino dos céus. Buscamos mais as coisas daqui do que as coisas do alto. Pensamos mais nas coisas daqui do que nas coisas do alto. Morra hoje essa natureza e seja enterrada hoje na sepultura, para o louvor da glória de Deus e para o bem das nossas almas. Terceiro ponto é o resultado da morte com Cristo. Vamos lá, versículo 3. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Meu Deus, que texto espetacular. Irmãos, escute. Terceiro ponto agora, nós entramos. O resultado da morte com Cristo. Qual é o resultado agora, pastor? Se mortos em Cristo e ressuscitados com Ele, se isso aconteceu, cristão, o resultado, cristão, é que você não vive mais, mas Cristo é quem vive em você. Glória a Deus. Sua vida está amarrada ao feixe do viver com o seu Senhor. Sua vida está amarrada ao feixe do viver com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo poder do Espírito Santo que lhe transformou e lhe trouxe a vida, essa nova vida, ela está oculta com Cristo, está encoberta para o mundo.
Cristo. Você é dele. Você está encoberto nele. Está ligado a ele para uma eternidade. E diante disso, irmão, diante da sua vida, está oculta com Cristo em Deus. Se você morreu, como diz o texto, morreste, é isso que diz aí, versículo 3, morreste, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Mas primeiro vem, porque morreste. Porque para viver é necessário morrer. Você prestou atenção que isso está na mensagem toda? Se você morreu, como diz o texto, morreste, e a vossa vida está oculta. Escute isso, olhe para cá rapidinho. Se isso aconteceu, as coisas mais importantes para você agora já não são mais as mesmas. Se você morreu, morreste, você viu lá em Romanos. Se você morreu, você anda agora em novidade de vida. O verso 3 está dizendo, morreste e a sua vida está escondida com Cristo. Você é dele, você está ligado a ele. E se isso aconteceu, cristão, escute por favor. As coisas mais importantes para você agora já não são mais as mesmas. E por isso, você anda em novidade de vida. Agora a sua vida tem um novo foco, cristão. Antes, você buscava viver para a sua própria glória, para a sua vanglória, para os seus status, para a sua fama, para os seus desejos cumpridos aqui na terra. Agora, uma vez você está em Cristo, você busca viver para a glória de Cristo e para o avanço do reino de Deus. Você quer agora, sabe o que você quer agora? Agora você quer buscar as coisas eternas. Muda, irmãos, muda o pensamento, muda a mente. E aqui está sendo uma prova se realmente nós morremos com Cristo, não é? Isso está provando, né? Isso vai dizendo, eu não sou assim, eu não estou assim, eu não estou vivendo assim. Então, irmãos, é porque você não morreu com Cristo. E aqui está o motivo pelo qual você não está nem aí para avançar, interceder por almas, orar mais, ler mais, debruçar, deleitar na palavra, ser mais parecido com Cristo, pensar nas coisas do alto. Isso é livro, isso é Bíblia, isso é culto, isso é comunhão, isso é evangelismo, isso é usar o que eu tenho para que o nome de Deus seja glorificado. Está aqui o porquê você quer só vir para a igreja mesmo, sentar na cadeira e está tudo certo e estou satisfeito. Está aqui. Porque se você está escondido com Cristo, você agora busca as coisas eternas, irmãos. Você quer viver uma vida agora que durará para uma eternidade. O foco muda, por isso em novidade de vida. Você quer realmente, de fato, as coisas do alto, cultos, orações, leituras, bíblias, livros. Você quer aquilo que vem da parte de Deus para você. Você quer agora coisas que vão edificar seu coração, as coisas que vão lhe transformar mais, as coisas que vão lhe levar a mais perto de Deus. Você quer coisas que vai fazer você crescer mais espiritualmente, coisas que vai fazer você crescer mais a imagem de Cristo. Isso é, você busca as coisas do alto e pensa nas coisas do alto. A sua prioridade agora é o reino de Deus e a sua justiça. É orar pela igreja, é orar por almas, é buscar almas, é interceder por almas, é estar em comunhão. Esse é o seu pensamento agora. Coisa do alto, coisas eternas, coisas que vai permanecer para sempre. É isso que mostra que você ressuscitou com Cristo verdadeiramente e anda em novidade de vida. Não é mais aquela velha vida que desejava o prazer mundano, as prioridades mundanas, os deleites mundanos, status mundano, reconhecimento mundano. Não! Perceba, morreste e a sua vida está
reconhecimento na terra, você quer ser reconhecido no céu. Você não quer mais tesouros na terra, você quer tesouros do céu. Você não quer mais galardão que vem de homens, você quer galardão agora que vem de Deus. Aleluia. Tudo muda, porque a vida de vocês estão ocultas e escondidas e ligadas a Cristo para sempre. E o quarto e último ponto: a alegria e a glória eterna que a morte com Cristo me traz. Leiam comigo o verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Agora não, vamos ler todo mundo essa aí, que essa parte aí, não, vamos lá, todos nós. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estou acabando a mensagem, perdão, tenho que passar hoje de novo, mas eu estou contando aqui, eu tenho 1 hora e 5 minutos, porque nós começamos um pouco mais tarde. Irmãos, eu estou gravando aqui o áudio para os irmãos da África, porque para eles só pode ser assim. Em vídeo eles não conseguem carro dos mega daqui a pouco. Irmãos, Cristo agora está sentado à direita de Deus Pai no céu. Mas um dia Ele virá em glória para nos levar para o nosso lar. Quando Ele se manifestar, nós que estamos escondidos com Ele também seremos manifestados com Ele em glória. Quem pode dizer, meu irmão? Aquele que morreu e ressuscitou e anda em novidade de vida, está com a vida oculta, morreste e com a vida oculta, juntamente com Cristo em Deus está. Esse desfrutará de uma alegria e uma glória eterna. Percebam que o texto diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, aparecer, rasgar os céus, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ou seja, quando Ele se manifestar, nós que estamos escondidos com Ele, como diz o texto, também seremos manifestados, aparecidos com Ele em glória e alegria eterna. Então, meu irmão e minha irmã, olhe para cá, eu vou acabar a mensagem. Se você ainda, você que vai assistir também, não morreu com Cristo, não ressuscitou com Ele, e não anda em novidade de vida, esses anseios que eu preguei aqui em pouco instante não são os seus. Esse testemunho, essa evidência que eu falei há pouco instante aqui, não são as suas. Hoje, que hoje seja o dia da sua morte, para que você ressuscite em Cristo, hoje, em uma nova vida, em um novo pensamento, em uma nova perspectiva, em uma nova esperança, em novos anseios, em novos desejos. Hoje aconteça isso na sua vida, em nome de Jesus. Porque só assim você terá a sua vida ligada, escondida em Cristo. Assim, quando Ele se manifestar, nós que estamos escondidos com Ele, também seremos manifestados em glória. Assim, o nosso fim, ou melhor, assim o fim do nosso caminho, não será um sepulcro coberto de lágrimas, mas um hino triunfal da gloriosa ressurreição para a vida eterna. Assim a nossa jornada não terminará nem um corpo surrado pela doença, enrugado pelo peso dos anos da velhice, coberto de pó na sepultura, mas não, receberemos um corpo de glória semelhante ao de Cristo, e assim estaremos no reino perfeito do amor para toda a eternidade, contemplando Deus na glória de Cristo. Só lhe deu glória, louvado seja Deus. Vamos ficar de pé e vamos louvar o santo nome do Senhor. Amém.